Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Soldado do Exército morre afogado no interior do estado. Militar desapareceu após sair para pescar com a família. Homens armados assaltam caminhão de distribuidora de gás na zona rural de Coroatá. Aumento do volume de chuvas eleva risco de transmissão de leptospirose no Maranhão. Região norte do estado registra maior incidência de raios durante chuva que caiu ontem. E ainda Palácio dos Leões registra recorde de quase 100 mil visitantes em um ano. O Jornal da Difusora já está no ar. Um soldado do Exército morreu afogado no rio Parnaíba, no interior do estado. O corpo do militar, que estava desaparecido há 2 dias, foi encontrado hoje por um morador da região. O corpo do soldado do 2º Batalhão de Engenharia e Construção foi encontrado por volta das 6 horas da manhã de hoje, próximo à Ponte Metálica, na cidade de Timon. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira, quando participava de uma pescaria no rio Parnaíba. O corpo do soldado Pedro Henrique Costa foi trazido ao Instituto Médico Legal de Timon para os procedimentos cabíveis. De acordo com a família, ele já costumava pescar na região onde o acidente aconteceu. Estava bem próximo à margem do rio, mas de repente caiu num buraco e não foi mais visto. A esposa grávida, o filho menor de 1 ano e a sogra estavam com ele no momento que tudo aconteceu. O soldado Pedro Henrique tinha 22 anos. A esposa estava grávida de 7 meses. Eles moravam no bairro Planalto Boa Esperança, em Timon, onde o corpo será velado. De acordo com o subtenente Nonato do 2º BEC, que auxilia a família, o soldado Henrique estava lotado desde 2016, atuando como eletricista. Um excelente soldado, um soldado nosso do efetivo profissional, já estava incorporado aí desde 2016 no batalhão, um soldado eletricista, muito profissional. E aqui na capital, um taxista foi vítima de um assalto durante uma corrida hoje à tarde. Quem tem mais detalhes é a repórter Nice Ribeiro. Boa noite, Nice. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. O taxista foi acionado por volta de 1 da tarde para uma corrida que partiu da Avenida Litorânea. Lá nas proximidades da Avenida Daniel de Latouche, os 2 passageiros teriam anunciado esse assalto e liberado o motorista. Mais ou menos 1 hora depois, esse veículo ele foi encontrado, só que no Parque Jair. Para surpresa da polícia, um dos assaltantes ainda estava no veículo, só que morto. O outro assaltante fugiu. Agora a polícia investiga em que circunstâncias esse crime aconteceu. As identidades dos bandidos e também da vítima não foram divulgadas. Nice Ribeiro para o Jornal da Difusora. Um caminhão de uma distribuidora de gás de cozinha foi alvo de bandidos na MA 332, próximo à cidade de Coroatá. O veículo foi atingido por pelo menos 3 disparos de armas de grosso calibre. 2 criminosos teriam participado da ação. Eles fugiram, levando dinheiro e pertences dos funcionários da empresa. Ninguém ficou ferido. E na cidade de Caxias, uma mulher morreu após uma colisão entre uma moto e um carro. Outras 2 pessoas e ainda um bebê ficaram feridos no acidente. Francisca Nelba da Silva Santos tinha 24 anos. A jovem foi vítima de um acidente de trânsito na BR-316, próximo à ponte sobre o rio Itapecuru, no trecho do bairro Salobro. Francisca estava em uma moto pilotada pelo namorado. Na garupa vinha também uma outra jovem e um bebê, filho de Francisca. O acidente aconteceu quando um carro, ainda não identificado, que seguia pela BR, atingiu a moto. O motorista fugiu sem prestar socorro. Bateu a cabeça, e teve um traumatismo, o que foi afirmado pelo médico legista. Ela teve um traumatismo que resultou na morte dela. Este rapaz, que não quer mostrar o rosto, ficou revoltado com a falta de solidariedade do motorista, que fugiu sem socorrer as vítimas. Ele mesmo tinha pegado, ligado para a SAMU, então tinha ficado. Se tivesse ficado com medo de represálias ou que alguém fosse lixar, ele mesmo mais tarde ou quem seja depois se apresente na delegacia ou nos órgãos cabíveis. Este homem mora a poucos metros do local do acidente. Segundo ele, muitas pessoas já morreram ali. Já vi muita gente morrendo aqui e continua morrendo. O que o senhor acha que deveria ser feito aqui para evitar esses acidentes, essas tragédias? Quebra-mola para ir passar o carro, passar mais devagar, para as crianças passar para o colégio, ficar mais melhor.
O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre o aumento do volume de chuvas que eleva o risco de transmissão de leptospirose. É um instante só. A queda de raios oferece uma série de riscos e inclusive mata muitas pessoas todos os anos. Ontem, aqui na capital, principalmente no início da tarde, muitas pessoas registraram o fenômeno. Medo do trovão. Se escondeu? Me escondi, muito medo mesmo. Certeza que se você não teve a mesma reação, pelo menos se assustou com a quantidade de raios que caíram durante a chuva forte de ontem. Os mais corajosos até registraram em vídeos. Dá só uma olhada nessa imagem do Renascença na capital. Dá medo, né? Mas toma algum cuidado em casa? Desligar os aparelhos, não pegar em celular. Essa foto é do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quanto mais vermelho, mais descargas elétricas caíram. A maioria foi registrada na parte norte do estado durante a tarde. Essa outra é de satélite, do momento em que a chuvarada caiu. Nós estamos apenas no começo, tá? Sendo que janeiro é um mês inicial, vamos dizer assim, do período chuvoso aqui para o setor norte do Maranhão, especificamente aqui na capital. Pode não parecer, mas é em um dia ensolarado como esse que se formam as nuvens onde acontecem as descargas elétricas. No estágio final, elas deixam de ter essa cor branquinha e ganham um aspecto escuro. Nesse estágio, elas recebem um nome meio esquisito, cumulonimbus. Dentro delas, como resultado do atrito entre pequenas partículas de gelo, é que os raios se formam. Só no ano passado, caíram mais de 70 milhões de descargas elétricas em todo o país. E a capital do estado aparece entre as primeiras na lista. Se você ficou com medo, prepare-se, porque a quadrante chuvosa, que vai até maio, está só no início. São 4 meses de chuvas, superando os 440 milímetros que foram registrados em janeiro na região metropolitana. Chuvas intensas, fortes, acompanhadas geralmente de rajadas de vento, descargas atmosféricas e, consequentemente, trovoadas, e algumas vezes pode chover até granizo. É bom tomar cuidado. De 2000 até 2017, 95 pessoas morreram por aqui, vítimas de raios. Na rua, se você estiver, por exemplo, no trânsito, permaneça dentro do carro. É o lugar mais seguro para você estar durante uma chuva, vamos dizer, de raio, assim dizendo. Tá? Procure um abrigo, tá? Mais sólido, um prédio, uma casa de alvenaria de preferência e se proteja dentro. Nunca fique dentro de piscina, dentro do mar. A árvore também nunca fique debaixo, porque ela atrai, ela serve como um para-raio, então você pode ser atraído. Então os lugares mais seguros é você se abrigar dentro de um prédio de alvenaria, uma casa ou dentro do próprio carro. Lembra da Ivanilde? Ela tem uma dica na hora que o temporal cair. E em casa você toma algum cuidado? Desligo tudo. Desliga tudo? Tudo. E vai para debaixo da coberta, né? Aí eu me escondo. E gritando. Pois é, e esse grande volume de chuvas é um dos fatores que aumenta os casos de leptospirose. Lixo acumulado e água das chuvas contribuem para a proliferação da doença. Só em São Luís, no ano passado, o número de casos notificados da doença cresceu mais de 40%. Foram 121 registros, 50 a mais que em 2018. A leptospirose tem relação direta com a intensidade das chuvas. É exatamente durante o período chuvoso que aumenta o risco de contaminação. A leptospirose é uma doença infecciosa, né, que é transmitida pela leptospira do gênero Leptospira, uma bactéria do gênero Leptospira. Com os principais sintomas é febre, dor de cabeça, náusea, vômito. Essas chuvas, elas aumentam o risco, né, das pessoas contraírem leptospirose. Então, por isso que é importante não tomar banho em córregos, né? Se você puder evitar, não ficar tomando banho na chuva, né? Bica de chuva que desce água do telhado. Evitar lixo acumulado, né, em ambientes terrenos baldios. Então, a higiene é uma das principais formas de contenção, né? Que não seja feita a transmissão da doença. Então, é importante. Os sintomas clássicos da leptospirose podem ser confundidos facilmente com os de outras doenças, o que pode acarretar em consequências graves.
A automedicação também é um perigo. De início, a febre ela é repentina, de alto grau, né? Pode ter calafrios. E aí, o que é bem clássico mesmo são as dores no corpo, né? Que são intensas, principalmente na região da panturrilha, né? Fora isso, tem diarreia, tem náuseas, tem vômito, perca de apetite. Ou seja, já vai parecendo mais com as outras viroses. Mas a dor, que é mais intensa e pegando a panturrilha, diferencia. Seja na capital ou em municípios menores, o risco de contaminação pela leptospirose é o mesmo. A doença costuma se proliferar principalmente em áreas onde não há saneamento básico adequado ou entre as populações mais pobres. Essas chuvas, elas aumentam o risco, né, das pessoas contraírem leptospirose. Então, por isso que é importante não tomar banho em córregos, né? Se você puder evitar, não ficar tomando banho na chuva, né? Bica de chuva que desce água do telhado. Evitar lixo acumulado, né, em ambientes terrenos baldios. Então, a higiene é uma das principais formas de contenção, né? Que não seja feita a transmissão da doença. Então, é importante. A leptospirose, apesar de grave, tem cura, mas é imprescindível que o paciente se submeta ao tratamento indicado. Caso contrário, o estado clínico pode evoluir, inclusive para o óbito. Quanto mais rápido você vai até um posto de saúde, até um pronto atendimento para ser feito o diagnóstico, né, para iniciar o tratamento, melhor será a possibilidade de cura sem ter que ir para internação, sem piora do quadro, agravamento do quadro. E daqui a pouco, o Imperatriz segue em preparação para enfrentar o Cordino pela segunda rodada do Campeonato Maranhense. E ainda Palácio dos Leões registra recorde de quase 100 mil visitantes em um ano. E nesse fim de semana tem mais partidas do Campeonato Maranhense. O Imperatriz segue em preparação para enfrentar o Cordino no estádio Leandrão. Após uma semana fora de casa por conta da estreia no Campeonato Maranhense contra o Maranhão em São Luís, o Cavalo de Aço retornou para casa e seguiu se preparando para o próximo confronto. Dessa vez contra o Cordino de Barra do Corda. O técnico do Imperatriz destaca que, devido à importância do campeonato, o time está em um bom ritmo. E nesse jogo a expectativa é não cometer os mesmos erros das partidas anteriores. O Campeonato Maranhense para nós é muito importante. Temos outras competições, lógico, mas não podemos deixar de pensar que o Maranhense para a gente é muito mais importante, principalmente para o clube, para o próprio torcedor, para que a gente possa trazer o estadual. Na tabela do campeonato, o Imperatriz está na 5ª posição e mesmo após as 2 últimas derrotas, o time está confiante para o confronto contra o Cordino. É o mais importante da temporada para nós e pensamento de mudança, né? Mudança de atitude, de postura em campo, e tenho certeza que com o treinamento, com o professor Paulinho no comando, tenho certeza que a gente vai vencer esse jogo. Em 18 dias, o time vai fazer 5 jogos e os jogadores estão compenetrados e ansiosos para eles. O próximo jogo acontece no domingo, dia 2 de fevereiro, na casa do adversário, no estádio Leandrão, em Barra do Corda. Em seguida, joga contra o Sport, no dia 6 de fevereiro, na Ilha do Retiro. Fizemos 2 resultados negativos, mas a gente tem que estar focado agora nesse Campeonato Maranhense para sair de lá com a vitória. E amanhã o Sampaio Corrêa enfrenta o Maranhão Atlético Clube no estádio Castelão, também pelo Campeonato Maranhense. Já pela Copa do Nordeste, a TV Difusora transmite amanhã ao vivo o jogo entre Sport do Recife e Vitória, a partir das 4 horas da tarde. Sede do Governo do Estado, cartão postal da cidade, o Palácio dos Leões continua despertando o interesse de maranhenses e turistas. Somente no ano passado foram quase 100 mil visitas. Uma oportunidade para conhecer um pouco mais da nossa história. Logo na entrada, um convite a visitar os séculos 18, 19 e 20. Cada pedacinho desse aqui carrega a história da colonização de São Luís. Desde as pinturas da coleção de Arthur Azevedo ao piano de mais de 100 anos,
ou a pintura Tríade sobre a Fundação Francesa de São Luís, de 1973, do artista maranhense Floriano Teixeira. Tudo isso compõe o cenário do Palácio dos Leões, onde se concentra a sede do governo do Maranhão. O prédio de 3 espaços reserva um para visitação e em 2019 recebeu mais de 95 mil visitantes. Cada ambiente ele tem sua história peculiar. Nós temos o Salão Dourado, que tem uma técnica de madeira ou de folhas de ouro sobre madeira. Nós temos o Salão de Música, que é um estilo totalmente diferente, Luiz Felipe, de móveis. Nós temos o Salão Nobre, que já é um outro estilo de salão. Então, cada salão ele é composto por sua particularidade. Então, só vindo para cá para poder entender. O espaço ainda é usado em eventos e programações do governo do estado. Daqui da sala de banquete, por exemplo, é possível ter acesso a uma das mais belas vistas do lugar, o Jardim do Palácio. E bem ao fundo, o contraste da evolução da capital. O programa é uma das principais opções de lazer, inclusive para os maranhenses. É que a maior parte do público que visitou o palácio no ano passado era daqui. As visitas são guiadas também em inglês, francês, espanhol e libras. Tudo para deixar o visitante mais pertinho da nossa história. É uma história rica, né? Preservada. O que mais chamou a atenção? Na verdade, tudo, né? A história, né? É muito rica, muito... A conservação, né? Então... Achei muito interessante a preservação do palácio, a história, né? Achei muito legal a visita. Interessante, né? O Palácio dos Leões é aberto para visitações de terça a sexta, de 9 da manhã até às 6 da tarde. Aos sábados e domingos, o espaço fica aberto de 9 da manhã também às 5 horas da tarde. E as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente encerra com imagens ao vivo da Avenida Beira-Mar, na região central de São Luís. Nesse momento, chove um pouco aqui na capital. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana.